Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista com especialização em uro-oncologia. Hoje eu vou falar para vocês a respeito do tratamento do câncer de próstata Gleason 7. Bom, para o tratamento do câncer de próstata Gleason 7, a gente tem basicamente dois tipos de tratamento. A gente tem a cirurgia, na qual a gente retira a próstata do paciente, e a gente tem também a radioterapia, que é uma modalidade aí de tratamento para o câncer de próstata. E quando a gente escolhe um, quando a gente escolhe outro? A gente vai definir o que é melhor para cada paciente, a gente vai basear principalmente em 3 parâmetros. O primeiro seria o perfil do paciente. Então, a gente já vai avaliar a idade e as comorbidades desse paciente. O segundo parâmetro que a gente pode utilizar é em relação à expectativa que o paciente tem para o tratamento, principalmente baseado aí na função erétil, na libido que esse paciente vai ter depois do tratamento. Então a gente conversa com o paciente para avaliar o que impacta mais ou menos aí nessa parte funcional. Em terceiro, a gente também pode levar em consideração o que o médico tem disponível para realizar o melhor tipo de tratamento. Então, em algumas localidades, às vezes o médico ele não tem uma retaguarda hospitalar muito boa, com bons equipamentos e tem um serviço bom de radioterapia. Em outros lugares pode ser o inverso, ele tem um equipamento hospitalar bom, ele tem aí robô às vezes à disposição, mas não tem um serviço bom de radioterapia. Então, essa é uma outra maneira também que a gente pode avaliar o que seria melhor para o paciente, tá certo? Então, vamos falar primeiro em relação à idade e as comorbidades, ou seja, o perfil do paciente. Os pacientes que eles são mais jovens, principalmente aqueles pacientes que têm menos de 70 ou 75 anos, que eles não têm comorbidades, ou ele tem uma pressão controlada, uma diabetes controlada, ele nunca teve infarto, ele nunca realizou nenhuma cirurgia abdominal, não é um paciente obeso. Então, esses pacientes que são mais jovens e têm poucas comorbidades, de maneira geral, a gente tem dado uma preferência para o tratamento com a cirurgia da retirada da próstata, tá certo? Porque a cirurgia vai muito bem, os pacientes eles conseguem aguentar o procedimento cirúrgico sem grandes dificuldades, sem precisar de uma UTI, sem precisar de uma retaguarda maior, tá certo? Então, a gente, para os pacientes mais jovens que não têm ou têm poucas comorbidades, a gente tem dado uma preferência para o tratamento cirúrgico, certo? Aqueles pacientes que eles já são mais idade, então eles já têm mais do que 75 anos, 80 anos, e pacientes que já teve infarto, já teve que realizar alguma vascularização do miocárdio, paciente que precisa fazer uma diálise, tem uma diabetes que não é controlada, já com comprometimento vascular. Então, pacientes que têm muitas comorbidades, o ideal é ele passar no médico, o médico vai avaliar esse paciente e vai avaliar se ele tem condição ou não de ser submetido a um procedimento cirúrgico. Caso o paciente ele não tenha condição clínica, ou seja, seja um paciente de alto risco para ser submetido a um procedimento cirúrgico, aí o médico ele tem uma tendência a conversar com o paciente para encaminhar ele para a realização da radioterapia, tá certo? Então, de maneira geral, os pacientes mais jovens, pacientes que não têm comorbidades, esses pacientes vão para a cirurgia. Do contrário, esses pacientes são encaminhados para a radioterapia, mas tudo deve ser conversado com o paciente, não é só isso que define o tratamento, tá certo? Segundo lugar, em relação à expectativa que o paciente tem em relação ao tratamento, tá certo? Expectativa, eu vou deixar aqui 2 pontos mais, vou destacar mais 2 pontos. Expectativa em relação à função erétil, tá certo? Que seria a capacidade do paciente ter uma rigidez para ter relação sexual, e em relação à libido, tá? Em relação à função erétil, quando o paciente ele realiza o procedimento cirúrgico, depois que ele realiza, ele vai ter aí um déficit da função erétil, tá certo? Logo após a cirurgia, e isso daí vai ter 1 ano para se recuperar. Alguns pacientes recuperam e alguns pacientes podem ficar com uma disfunção erétil depois do procedimento. A gente dá medicação para reabilitar o paciente, tá certo? Mas alguns pacientes podem ficar com déficit de disfunção erétil depois da cirurgia. Isso daí vai se recompondo aí ao longo de 1 ano, tá certo? Mas tem alguns pacientes que a gente já orienta que eles podem ficar com uma disfunção erétil mais permanente.
Em relação à radioterapia, depois que o paciente ele realiza o procedimento, ele pode ir perdendo a ereção dele também, isso ao longo do tempo, tá certo? Se você for pegar uma curva lá na frente, essas curvas vão basicamente se encontrar ali em relação à disfunção erétil. A radioterapia, quando o paciente ele realiza, a gente, além de dar radioterapia, a gente prescreve para o paciente também, ou o médico oncologista, ele vai prescrever o que a gente chama de hormonioterapia, tá certo? Para amplificar e para melhorar o resultado da radioterapia. E essa hormonioterapia a gente não aplica nos pacientes que vão realizar a cirurgia. Qual que é a intenção dessa hormonioterapia? É ela baixar bem a testosterona do paciente, tá certo? E melhorar assim o resultado da radioterapia. A testosterona baixa no paciente, ela vai diminuir bastante a libido dele, ou seja, o interesse por sexo. Então, mesmo que não comprometa tanto a ereção no começo, a libido ela vai abaixar bastante por conta da testosterona que ela vai abaixar por conta da hormonioterapia que o paciente vai realizar. Então, os pacientes que eles são muito ligados nessa questão da libido, do sexo, da relação sexual, e que eles falavam, vou fazer a radioterapia por conta da ereção, eles também têm que saber isso, que vai baixar bastante a testosterona dele quando eles realizarem a hormonioterapia. E uma grande parcela, uma parcela desses pacientes, ela depois que ele parar com a hormonioterapia, ele não recompõe a produção de testosterona como ela era em relação a antes da cirurgia. Então, esse é um ponto que a gente tem que orientar os pacientes quando eles vão para radioterapia, essa questão da libido aí, da hormonioterapia que tem que ser utilizada em conjunto, tá certo? Aí o tempo que vai utilizar, o médico ele vai orientar, ele vai olhar os exames e vai orientar quanto tempo que ele vai usar dessa hormonioterapia. Mas esse é um ponto que precisa ser explicado antes para o paciente de realizar a radioterapia, que ele tem que utilizar as injeções da hormonioterapia para baixar a testosterona, tá certo? Por último, um fator que pode ser utilizado se o paciente está num grande centro e ele tem tudo à disposição, isso não tem tanta relevância, mas se eventualmente o paciente está numa área mais afastada, ele não tem tanta condição financeira de vir para um grande centro para ter tudo à disposição, seria o que ele tem de melhor, o que o médico tem de melhor para tratar esse tipo de paciente. Então, se o médico ele tem um hospital que tem uma boa retaguarda, ele tem uma equipe já que está bem habituada a realizar a cirurgia, tem um bom instrumental para realizar a cirurgia, às vezes ele tem até um robô à disposição sem muita dificuldade para realizar a cirurgia, ele pode optar a cirurgia mesmo para pacientes que eventualmente se encaixariam melhor na radioterapia. E do contrário, se o médico está numa área mais afastada, que ele não tem um bom serviço ali hospitalar, não tem uma retaguarda de UTI, não tem ali um bom instrumental para realizar o procedimento, não tem uma equipe que está habituada a realizar esse tipo de procedimento, mais perto dali ele pode ter um serviço de radioterapia no qual ele já dispõe de máquinas eficientes para realizar a radioterapia de maneira eficaz, então ele pode acabar encaminhando mais pacientes para a radioterapia. Então, essa questão aí da disponibilidade do material para o médico realizar o tratamento, em algumas localidades também conta, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obviamente que quando o paciente ele tiver o diagnóstico, que ele trouxer o caso para o médico avaliar, o médico vai explicar tudo para ele, tá certo? Vai avaliar direitinho o caso, o perfil do paciente e vai conversar o que seria o melhor ou não para esse tipo de paciente, tá certo? Então era isso, um grande abraço, se alguém tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários e até o próximo vídeo.